Hoje nós estamos na lição de número 3, mas antes eu quero apresentar os meus auxiliares aqui, né? Do meu lado direito está o meu filho, João Eduardo. Do meu lado esquerdo está minha nora, Kelly Juliana. Ali está o esposo, né? O Vicente. Então, acredito que muitos já me conhecem, né? Meu nome é Maria. Nós estamos aqui no canal Mara Diversos. Então, nós temos o hábito de, antes de começar o nosso estudo bíblico, nós orarmos, né? Já que nós vamos abrir a palavra de Deus, então nós precisamos buscar a Deus nesse momento, né? Então nós vamos orar para poder dar continuidade ao nosso estudo. Querido Deus, nosso Pai, que habita nas alturas dos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós vamos abrir a Tua palavra e estar dando esse estudo bíblico àquelas pessoas que tiverem o desejo de aprender um pouco mais do Senhor. Fique conosco, Senhor, abençoa cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que vai se interessar em ouvir até o final e descobrir um pouco mais sobre as Tuas verdades. Abençoa cada lar aonde esse vídeo alcançar. Pedimos as Tuas bênçãos, desde já que nos capacita, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Número 3, que tem o título de A Origem do Mal. E, como sempre, todos os estudos têm uma introdução, né? Eu gosto de ler a introdução para a gente poder entrar nas perguntas. A introdução aqui diz assim: Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para ser bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por isso? Se não é, quem é? Então, a Bíblia ela vai nos dar as respostas, né, para essas perguntas hoje. A pergunta de número 1, de quantos anjos é composto o exército de Deus? E a resposta está em Apocalipse 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, segundo o que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, de quantos anjos é composto o exército de Deus? Então é composto de milhares de anjos, né? Então essa é a resposta da pergunta de número 1 do nosso estudo de número 3, a origem do mal. Agora a pergunta de número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Vamos ver o que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, 15 e o 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então, e ainda tem, a resposta é: perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Então, iniquidade é transgressão da lei de Deus. Então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? A descrição que ele era perfeito. Deus o criou perfeito até que se achou iniquidade nele. Então, como nós vimos, Deus havia criado Lúcifer perfeito, né? Mas se achou iniquidade nele. E aí, como nós lemos, né, essa resposta que foi lida lá em Ezequiel 28, 14, 15 e 17, e também 1 João 3, 4, né? Agora nós vamos para a pergunta de número 3. Que outros pecados
esse anjo cometeu? Vamos ver Isaías 14, capítulo 14, do versículo 12 até o 14. Nós vimos no início que Lúcifer era um anjo, né? Que Deus o criou e morava no céu. Então vamos ver agora qual foi os outros pecados que ele cometeu. Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, veja bem, que outros pecados esse anjo cometeu? Ele queria sentar-se no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo, ele queria o lugar de Deus e ser adorado. Então, essa foi a resposta da pergunta de número 3, que outros pecados esse anjo cometeu. Nós vamos para a pergunta de número 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Pessoal, antes de ler a passagem bíblica, vamos atentar para o título, né, do nosso tema de hoje, que é a origem do mal. Então, todas essas passagens bíblicas que nós estamos lendo está falando a respeito desse tema, da origem do mal, tá? Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vamos ver Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, nós vemos que houve uma batalha no céu, né? Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu antes de um anjo de luz, através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Vocês podem, como eu já expliquei, vocês podem pegar a sua Bíblia que você tem em casa e fazer a leitura através de tudo que nós estamos estudando aqui. Vocês podem confirmar tudo isso com a sua Bíblia. E aí você pode ainda ler também, complementando essa pergunta, complementando a resposta, você pode ler ainda Apocalipse capítulo 12, versículo 4, tá? Para confirmar isso aqui. Vamos para a pergunta de número 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden, lá no Jardim do Éden? Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja bem, Deus havia criado Adão e Eva, né? Tinha plantado um jardim e tinha colocado eles ali, naquele jardim. E ali eles poderiam comer de tudo livremente, mas Deus deixou uma prova, um teste, né? E essa era a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Naquela árvore eles não podiam comer daquele fruto. Tinham toda a liberdade de comer de todos os frutos que havia no jardim, só não daquele. Então esse foi o teste que Deus fez com aquele primeiro casal. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. Então Deus deixou bem claro que se eles desobedecessem, algo terrível ia acontecer na vida deles,
que era conhecer a morte, que até então eles ainda não conheciam e não havia necessidade de conhecer caso obedecessem. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, veja bem, Deus tinha dado uma ordem explícita a Adão e Eva. Comam de tudo livremente, só não comam da árvore que está no meio do jardim. Certamente morrerás se comeres. Agora vem Satanás usando a serpente e diz a Eva: é claro que não morrerás, certamente não morrerás, contrariando a ordem de Deus. A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Então isso foi o que Satanás, através da serpente, disse a Eva, que se ela comesse daquela fruta, ela seria como Deus. A pergunta de número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja bem, aí quando Deus veio visitar aquele casal, como fazia todas as tardes, e aquele casal se escondeu de Deus, e aí Deus os chamou, e eles disseram que se esconderam porque estavam nus. Porque antes eles estavam nus, só que eles não se viam nus, porque Deus os cobria com a própria glória de Deus, e eles não se viam nus. Mas naquele momento, a partir do momento que desobedeceram, aquela glória de Deus foi retirada dele, e eles se viram nus. E naquele mesmo horário que Deus visitava eles no jardim, quando eles ouviram a voz de Deus, eles correram e se esconderam por entre as árvores. E aí, Jesus Cristo, aí Deus dá a sentença ali para cada um deles. Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então ali Deus dá um ato de misericórdia. Deus promete ali um ato de misericórdia para aquele casal que estaria condenado à morte eterna. Aí Deus dá essa esperança para eles, né? De que o descendente da mulher os libertaria, esmagaria a cabeça de Satanás. Vamos para a pergunta de número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, e Mateus 24 e 24. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja bem, lá quando Satanás foi tentar Eva, ele não apareceu como ele é realmente. Que na realidade ele era um anjo lá no céu, ele era um anjo de luz, que chamava Lúcifer, que significava portador de luz. E tinha uma situação de alto escalão, né? Mas ele quis tomar o lugar de Deus. E aí, mesmo depois de ser
advertido, depois de Deus ter, Jesus Cristo ter conversado com ele, tentado fazer ele mudar de ideia, ele não ouviu, não quis ouvir. E aí veio para a terra, né, para o jardim do Éden, e usou uma serpente, né? Usou uma serpente para enganar Eva, né, e Adão, com mentiras, dizendo que eles iam ser igual a Deus caso comessem aquela fruta, que era exatamente a fruta que Deus disse que não deveriam comer. Enganou Eva dizendo que não morreria. E hoje ele faz desse jeito aí que foi lido, né? Tanto em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, e Mateus 24, 24. Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios, né? Então devemos tomar muito cuidado com sinais, com prodígios, porque Satanás também faz tudo isso. A pergunta de número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos ver Apocalipse 12, versículo 12 e 17. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja bem, essa guerra começou no céu. Do céu, ela foi lá para o Éden. E Satanás conseguiu ganhar a guerra contra Eva e contra Adão. E a partir dali, ele criou uma batalha no planeta Terra. E aquilo que ele disse para Eva, certamente não morrerás, Eva viu acontecer na sua família, quando um dos seus filhos matou o outro, né? Quando Caim matou Abel. Foi a primeira vez que ela viu a morte ali. Antes disso, ela já tinha visto a morte porque Deus matou um cordeiro que já simbolizava o Cordeiro de Deus, né, Jesus Cristo. Deus matou um cordeiro e tirou a sua pele e fez vestimentas para Adão e Eva, que tinha feito para si antes disso uma vestimenta com folha de figueira, né? E Deus agora teve que matar um cordeiro. Eles tiveram que ver a morte de um animalzinho inocente já para cobrir a sua nudez. E aí, a partir dali, Satanás travou uma batalha contra os seres humanos, né? E de lá para cá, ele só vem mostrando a sua verdadeira origem, que é a origem do mal. Então, veja bem, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra aqueles que não seguem mandamento algum? Será que é com esses que ele está irado? Ou contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Então, veja bem, desde os tempos antigos, que nós sabemos que o povo que é fiel ao Senhor tem sido martirizado, tem dado a sua vida por conta dessa guerra entre o bem e o mal, né? Então, ele está especialmente irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Agora, como nos é possível vencer Satanás? Será que existe uma forma de vencer esse mal tão grande? Vamos ver Efésios 6, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Será que existe uma esperança para nós? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai por firmes, cingido-vos com a verdade,
e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja bem, existe esperança sim. Primeiro porque Jesus já veio, já cumpriu a profecia que Deus deu a Adão e Eva, em que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Jesus já fez isso, né, quando ele foi morto lá na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Naquele momento ele estaria esmagando a cabeça da serpente. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, não teríamos nenhuma esperança. Mas ele saiu do túmulo, ele venceu a morte. Então, a partir daí, nós temos a esperança. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. E aí, como podemos vencer? Vocês podem pegar a sua Bíblia e estudá-la, não é ler, é estudá-la com oração. Efésios, capítulo 6, é muito importante para nós, essa passagem bíblica, que nos dá esperança. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Então, nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. É dessa forma que nós podemos vencer o maligno, tá? Como eu já expliquei, o nosso tempo é limitado, então nós não podemos fazer muitos comentários devido ao tempo que é resumido, né? Mas o intuito desse estudo é levar um pouco de conhecimento para vocês. E vocês podem pegar a Bíblia de vocês, se tiver interesse, se tiver desejo de não se deixar prender pelas correntes do maligno, vocês podem pegar a sua Bíblia e estudá-la. Esses estudos é um guia de estudo para você chegar a toda a verdade. Cada dia nós vamos estudar sobre um tema que é importante para a nossa vida espiritual, para nos prepararmos e não nos deixar prender pelas correntes do maligno. Agora nós vamos fazer aqui a recapitulação do que nós estudamos hoje. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Então, todos aqueles, conforme nós estudamos hoje, todos aqueles que tomam a decisão de seguir a Jesus, né, de aceitar o sacrifício de Jesus em seu favor, pode sofrer perseguição. O próprio Jesus sofreu perseguição. Mas Jesus nos deu uma esperança. Existe a fórmula de não nos deixar abater, né? Jesus também disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a partir do momento que Jesus venceu, nós também podemos vencer, tá? Então, nós queremos agradecer pela decisão de vocês assistirem esse vídeo. Queremos pedir que se inscrevam no canal Mara Diversos, deixe o seu joinha lá para nós, faça um comentário. Se quiser tirar mais dúvida, né, pode entrar na descrição do vídeo que eu deixo lá o meu endereço, o meu e-mail. Depois eu vou deixar o meu celular também, para que vocês estejam me ligando e tirando qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, certo? Não deixe de se inscrever no canal Mara Diversos. Queremos aqui agradecer pela presença de quem assistir esse vídeo e pedindo a Deus que Deus chegue até o seu lar e te abençoe grandemente, que Deus livre você nesse momento difícil, né, da nossa vida aqui nesse mundo. E deixando para vocês a promessa bíblica de que nós venceremos pela honra e glória do Senhor. Amém? Tchau, pessoal. Tudo de bom.